Então, boa noite. Eu quero antes de tudo agradecer porque estamos aqui juntos e eu vou tentar apenas dar algumas pinceladas e algumas reflexões sobre o que significaria a singularidade da obra de arte, tentando levar em conta um outro pintor que eu também, por gosto, não é mais por gosto, não por uma questão de vamos dizer assim, conhecimento estético, coisa do tipo, mas eu achei muito admirável a obra de Kandinsky, não só na pintura, mas também Vassily Kandinsky, que é um pintor russo, mas que desenvolveu grande parte do seu trabalho em pintura na Alemanha, no início do século XX, até meados do século XX. E eu trouxe esse quadro dele, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre esse quadro. E a ideia é, a partir do que ele diz também nos seus livros, nos seus textos, refletir um pouquinho sobre o que significaria essa singularidade na arte, tal como eu pude vê-la. Essa reflexão aqui não é uma reflexão absolutamente objetiva, mas muito subjetiva, muito de caráter pessoal. Bom, vou começar falando o que está aqui escrito e aí depois a gente pode discutir melhor. A propósito, é admirável na pintura de Kandinsky a comunhão em uma única alma entre a imaginação criadora e a intelecção pensante. Como Kandinsky mesmo diz, enquanto trabalho, a minha cabeça silencia completamente. Mas além do trabalho pictórico prático, dedico-me com muito prazer à teoria. Neste pintor pensador, a desnaturalização que seria própria do abstracionismo não ocorreu sem uma espiritualização da natureza, o que punha a própria natureza e os objetos efetivamente reais em jogo. Espírito, onde a natureza efetivamente haverá de se encontrar presente, mas transfigurada pelo espírito. A abstração em Kandinsky é caracterizada por uma procura de encontrar uma fórmula que, antes de tudo, exclua o aspecto fantástico e não obstrua o efeito da cor, considerando necessário que a forma, movimento, cor, elementos naturais ou elementos irreais não se carreguem de efeitos literários exteriores. Pois a palavra, que também possui dois significados, diz ele, o primeiro diretamente e o segundo interiormente, é o material puro da poesia e da literatura. O material que somente esta arte pode empregar e pelo qual pode falar a alma através dela. O pintor, diz ele, referindo-se a Henri Matisse, pinta quadros, e nesses quadros ele busca restituir o divino. E acrescenta que, para alcançar isto, ele não precisa de qualquer outro meio, senão o objeto, humano ou qualquer outra coisa, como ponto de partida, e aquele da pintura e seu único e exclusivo meio, cor e forma. Isto é o que caracteriza o espírito do abstracionismo: abstrair a literalidade do objeto, da composição, para que só a cor, forma e movimento exerça seu efeito na alma, isto é, toque a alma. E uma vez que a cor possui dois resultados fundamentais, o efeito puramente físico, diz ele, e o efeito psíquico, pelos quais os objetos pintados, reais, irreais ou delimitações de um espaço puramente abstratos,
tornem-se valor interior e, finalmente, um som interior. Pelo que se vê, que abstrair para Kandinsky não quer dizer se desvencilhar dos objetos reais e se dedicar apenas às formas abstratas e reais, sem mais nenhuma alusão à comunhão humana com o seu mundo circundante. O que para Kandinsky se tornou decisivo é que, em geral, a cor é também um meio de exercer uma influência direta sobre a alma. A cor é a tecla, diz ele. O olho é o martelinho. A alma é o piano com muitas cordas. E acrescenta ainda com mais brilho: o artista é a mão, que através desta ou daquela tecla traz apropriadamente a alma humana à vibração. Então está claro que a harmonia das cores precisa repousar somente sobre o princípio do toque apropriado da alma humana, base que ele denomina de princípio da necessidade interior. Como exemplo da caracterização do que eu quero entender aqui por aspecto singular de uma obra e de sua interpretação, eu tomei a liberdade de me dedicar à apreciação deste quadro de Kandinsky, que se intitula Drei Klänge, em alemão, Três Sons em português, né? Chama Três Sons, foi pintado por Vassily Kandinsky em 1926. Eu falo de apreciação porque, de fato, não se trata do estabelecimento de um juízo de gosto ou dos critérios para o estabelecimento do mesmo. Não se trata também da observação do especialista e estudioso da obra de um autor que, debruçado durante anos nessa empreitada, consegue compreender todos os detalhes do ofício, da técnica e da novidade histórica que a mesma apresenta. De modo algum, é também a apreciação do crítico, que, habituado a observar e verificar o que emerge no mundo da arte, consegue fazer observações que fornecem padrões de caráter críticos para a massa leiga. Trata-se, enfim, de um método de abordagem em que, do mínimo conhecimento e aproximação de uma obra, deixa-se impactar por ela, a ponto de poder, no horizonte de seu próprio caminho já trilhado, e em diálogo com as orientações do próprio autor, é capaz de acompanhar e interpretar o que é minimamente compreendido, a ponto de fornecer pistas para uma compreensão singular e, quando muito edificante, a partir também de uma experiência singular e própria. O quadro que muito vem ao caso para o centro da interpretação que quero impor aqui é Três Sons, uma obra que não só representa exemplarmente o traço com o qual Kandinsky exprimiu sua arte, como resguarda o brilho de ser um quadro que mantém aquele toque vital, próprio da arte feita na perspectiva da singularidade. Três Sons foi certamente uma obra de grande apreço para Kandinsky, pois antes de ter se tornado uma exemplar peça de museu, trazia a intimidade da vida de quem o preparou, do mundo na qual emergiu, ainda que como obra de arte tenha sido arrancada de seu próprio espaço existencial, como diz Heidegger de toda pintura que vai para o museu, né? Pois, como diz Heidegger, por mais que sua força e categoria para impressionar sejam muito grandes, boa sua conservação e sua interpretação segura, seu translado à coleção a despojou de seu mundo. Mas quanto a essa obra, ainda que por intermédio de vestígios históricos ou historiográficos, temos um ligeiro acesso ao mundo no qual ela emergia e se situava, de tal modo que tais vestígios nos ajudam a penetrar no mundo próprio e singular que ela evoca. Kandinsky acabara de retornar para a Alemanha de seu período na Rússia e foi viver em Dessau, junto à famosa Bauhaus, que era lá em Dessau uma escola de pintores. Acoplada à própria Bauhaus, o arquiteto desenhou uma casa para o diretor e 3 casas duplas para mestres da Bauhaus. E em meados de junho de 1926, Kandinsky e sua esposa Nina mudam-se para uma dessas casas duplas que compartilharam com Paul Klee e sua família, outro pintor abstracionista também muito importante dessa época, né? No tratamento da cor do interior da casa, Kandinsky aderiu até certo ponto à estética da Bauhaus e também fez valer seu próprio ponto de vista, uma vez que, apesar de terem ele e sua esposa utilizado sua mobília antiga e tradicional, Kandinsky procurou preparar o espaço da sala de jantar
onde foram usados os móveis desenhados por Marcel Breuer, e cuja parede do fundo, toda em preto, que continuava o esquema estético em preto e branco para este vão, foi provavelmente escolhida para uma de suas próprias pinturas, pois a pintura intitulada Alvais, no branco, e Três Sons, esta aí, podem ser vistas em fotografias sobreviventes da sala. Então esse era um quadro que ele tinha na casa dele, né? É nesse sentido que eu estava querendo falar da pintura. Da pintura no caso de singularidade. É aquela coisa de a gente pensar a arte não como peça de museu, ou a arte no sentido geral, de conhecimento amplo do pintor, mas de a gente talvez tentar realmente abrir os olhos para aquele quadro que a gente tem em casa, no sentido de, será é olhar para o que Paulo Monteiro pintou, é olhar para o que Alex pintou, e perceber isso que está próximo, e a partir dali, porque é o que está próximo que na verdade, depois ganhando talvez algum tipo de ênfase histórica e social, entre para a história, mas sem que isso seja necessariamente importante, porque o que é importante é a gente tentar ver aquela arte que aparece ali, que emerge ali, que está muito próxima e que na verdade faz parte desse mundo singular do pintor. De fato, numa das fotografias de 1927 aparecem Kandinsky e Nina. Infelizmente eu não consegui achar essa foto para mostrar para vocês aqui, mas isso aparece naquele livro daquela coletânea da Editora Abril, aparece essa foto lá. Aparecem Kandinsky e Nina sentados à mesa da sala de jantar e vê-se pendurado na parede preta ao fundo o quadro que é ao mesmo tempo prisma e janela de um quarto escuro, por cuja luz se ilumina um mundo vivo de cores e formas, como um convite a ultrapassar o preto da sala com o olhar para ser atravessado pelo mundo que nela se resguarda. De fato, em Três Sons, há referências motivacionais muito importantes, que praticamente sintetizam toda a obra e o pensamento de Kandinsky num exemplar magistral, e pelo qual, nesse apogeu, todo um mundo objetivo se abre e se resguarda, como se nos sentíssemos ensinados a aprender a olhar e mesmo contemplar o mundo profundamente humano de Kandinsky. O quadro retrata um prisma iluminado, pelo qual as cores do mundo, na escuridão de um quarto escuro, se mostram e revelam um mundo. Um mundo lá fora, visto de dentro, e que é o aspecto de um mundo interior, que se exprime e se expõe à visão. O fundo azul bem escuro, sobre o qual se mostra o perfil transparente do prisma, como um diamante, invadido pelo raio de luz solar no canto esquerdo superior do quadro, é o quarto escuro, no qual habitamos. Como dizia Raduan Nassar, que escreveu a Lavoura Arcaica, o quarto inviolável, individual, quarto catedral, onde nos intervalos da angústia se colhe de um áspero caule na palma da mão a rosa branca do desespero. Tal como em Eduardo Volker também hoje emergiu muitas pinturas assim. Quarto, prisma, luz. São os três acordes sobre os quais se compõem as notas de Três Sons. Mas no primeiro movimento da luz que o ilumina, no quarto escuro, o prisma se torna uma janela para o mundo. E os sons se veem logo transmutados significativamente em quarto aqui dentro, janela para o mundo e mundo lá fora. E lá fora é o espaço, resguardando e marcando o ritmo do tempo por meio das cores. Alvorecer, entardecer, anoitecer. Eis o que o prisma iluminado, a janela aberta para o mundo, revela ao olhar que não se vê, envolvido pelo quarto escuro. Três sons, três tons, três notas, ao longo de um claro dia que a janela convida a acompanhar com o olhar. Lá fora, primeiro o cheiro da terra, esse ponto verde aqui. Depois, o reflexo do lago e o toque do vento. Do outro lado da margem do lago, sobre a terra, ao longe, quando alvoreceu, vê-se o cipreste e o bar em seu encalço,
na direção do leme. O barco, o leme. Leme, barco, cipreste. Ao amanhecer, marcados pelo alaranjado da aurora, que é tempo e momento em seu convite, convocando o olhar a acompanhar o dia. E durante o claro dia, o barco parece mais longe, desse amarelo pequeno aqui. E o cipreste parece mais perto. É como se o olhar da janela em um instante visse o barco que se afastou e em outro instante, como que de sobressalto, se transportasse para dentro dele. E o cipreste lhe parecesse bem mais perto que antes, como se o olhar tivesse velejado com o barco e se aproximado do cipreste, que agora, ao claro dia, reluz no verde exuberante de sua folhagem e se mostra em sua verdadeira grandeza. O sol se transformou com a vela, e a vela com o sol. E se mais cedo ela se mostrava alaranjada como ele, enquanto ele cedo iniciava seu percurso, agora ela é amarela e tão clara como ele, que mais um pouco e já começa o seu declínio para o pouso. E mais um pouco e da janela, de volta ao recôndito depois da viagem, o olhar acompanha do sol o declínio. Esse triângulo amarelo ali lá. E o arco-íris, que mais cedo reluzia, despediu-se com o sol, só deixando suas marcas, os seus traços. Esmaeceu nos rastros do sol em retirada. E o sol alaranjou, e roseou, e declinou. E seu reflexo agora só na lua remanesce. E o barco retornou com o olhar e sua vela. Esta, ao luar, agora tornou-se escura e azulou com o cipreste, devolvido à distância de mais cedo. E o barco recolheu seu leme aos ventos da noite. Ele o parou, ficou estático, foi devolvido ao verde dessa paragem. Lá fora, agora, é escuro como o quarto. A lua avermelhou. É hora de fechar as cortinas e mergulhar no sono de todas as coisas, guardando em sonho a lembrança clara de tudo o que ficou, como reflexo de um mundo, guardado no coração compenetrado e mesmo estupefato. Como o sol deixou seu rastro no céu e o cipreste seu reflexo na água, o olhar deixa na alma, como sonhos, a lembrança do que viu. Luz, prisma, câmara. Quarto, janela, mundo. E o quadro, prisma ou janela, em um vão escuro se resguarda. Cores e formas atravessam o olhar, e o tempo deixa suas marcas no espaço, e a visão deixa os seus traços na memória. Terra, água e ar. Leme, barco, cipreste. Distância na terra e no corpo. Reflexo na água e no olho. Rastro no céu e na mente. Manhã, tarde e noite. Sol, arco-íris e lua. Alvorecer, entardecer, anoitecer. Partir, chegar, voltar. E no quarto acordar, vislumbrar, dormir. E na mente perceber, refletir, guardar. Laranja, amarelo e azul. Eis o enigma de 3 tons resguardado. É verdade até certo ponto que, especialmente no que diz respeito à pintura de Kandinsky, tem se tornado comum no processo de interpretação que se exija que ela mantenha o caráter abstrato, sem se prender ao objeto real apresentado, mesmo porque, inclusive, comumente acredita-se que seu esforço já não supõe mais nenhum ensejo de referir-se a um objeto real em função da busca do ideal abstrato. Pode-se dizer até mesmo, inclusive fundamentalmente, por referência a Kandinsky, o que Merleau-Ponty escreveu e que se aplica, de certo modo, à pintura em geral. Levando em conta seu caráter autônomo e próprio, ele deixa entrever que todo o poder da pintura não está em ser simplesmente, ou mesmo absolutamente, um texto proposto à nossa leitura. Mas apesar deste legítimo protesto e da própria tendência comum em compreender o abstracionismo em particular, especialmente o de Kandinsky, como um desprendimento do objeto real, faz necessário ter em conta em que ele efetivamente consiste.
e tentar, por outro lado, descobrir as pistas por meio das quais o próprio Kandinsky, em sua pesquisa teórica, deixa, porém, sugerir que, primeiro, a pintura abstracionista não necessariamente, em todos os casos e sempre, abdica dos objetos reais ou mesmo irreais, apesar de se concentrar também na representação de formas puramente abstratas, sem referência ao mundo real ou imaginário. Segundo, é preciso compreender que seu grande objetivo é tentar exprimir e atingir o sentimento da alma por meio de cores e formas, de tal modo que a arte pictórica, em sua plena autonomia e propriedade, possa realizar este toque da alma não como faz a composição literária, mas que, tal como a música, pelos elementos abstratos que ela é capaz de exprimir, possa se revelar todo um sentido e sentimento de mundo, que eleve o espírito e, com ele, toda a natureza por este contemplada. Terceiro, é absolutamente certo que a visão do contemplador é necessariamente uma visão silenciosa, mas pode-se mesmo supor que alguém possa tentar exprimir o modo como se sente tocado, sem que se entregue ao reino das palavras e das coisas pelas quais se sente tocado em sua contemplação? É bem verdade que se um pintor contempla a obra de outro, eis aí a possibilidade de uma compreensão e correspondência visual expressa pela arte das cores e das formas. Um exemplo nítido e direto dessa possibilidade, que acontece na mudez visual e vibrante das cores, mostra-se numa interpretação pictórica de A Montanha Azul de Kandinsky, desenvolvida e chamada pelo mesmo título por Paul Klee. Mas se alguém se entrega à expressão pela arte literária, não há como fazer isso senão pelo enlace harmonioso e coerente entre as palavras, as cores e as formas. Kandinsky mesmo, em seus tratados teóricos, deixou esboçado em palavras provenientes de sua atitude pensante o modo significativo como várias de suas formas e cores poderiam ser interpretadas. Essas dicas emergem claramente tanto em Sobre o Espiritual na Arte, como em Ponto e Linha sobre o Plano. São 2 livros dele. Dicas que se fazem muito claramente notar em treições, por meio do que poderia ser chamado de uma síntese sem palavras. Treições assume esse caráter de obra monumental, porque nela está reunido por um toque de mestre os traços fundamentais de todo o processo de evolução de uma obra de mestre, de seu começo ao seu fim, incorporando-se numa síntese harmoniosa vários elementos de vários momentos em um instante de apogeu. Vendo a obra de Kandinsky e conhecendo seus escritos, podemos perceber que se quiser fornecer uma interpretação literária a um quadro seu, é preciso retomar o motivo dissolvido em cores e formas, se não se quiser prender-se a uma descrição meramente formal e estéril daquilo que só a visão da pintura pode fornecer em sua verdadeira harmonia de conjunto e beleza. Além de ser necessário, no caso de Kandinsky, que se conheça o modo como ele mesmo pensa os elementos de sua arte, para poder ser capaz de aplicá-la também à interpretação literária, quando o sentimento despertado pelo quadro poderá ser comunicado em todo o seu fascínio e deslumbramento. Na interpretação literária em que se tem em vista participar do processo de comunicação do sentimento de ter sido tocado profundamente pela obra, há que se fazer o processo inverso da abstração, próprio do abstracionismo de Kandinsky, sem, porém, desconsiderá-lo como tal, que é óbvio. Se o que Kandinsky procura é encontrar e desbravar um caminho por meio do qual o aspecto literário da compreensão do mundo não venha a obstruir o efeito próprio da cor, e considera essencial que aqueles elementos que são próprios da pintura e que a constituem como arte autônoma e pura não sejam carregados de efeitos literários, isso ele o diz por referência à própria atividade em busca do pintor. Ou seja, é a pintura que se dirige à proposta de eliminar de seu bojo os efeitos literários que são próprios da poesia em sentido lato, que trabalha com a palavra e não com a cor. Um grande exemplo de uma interpretação pictórica de uma pintura é o que fez Paul Klee ao pintar a Montanha Azul. Mas se o que se quer é interpretar com palavras o sentimento de mundo
despertado pelo quadro em cores e formas, a interpretação terá que, se quiser ser literária, supra-assumir o abstracionismo até onde for possível, tentando devolver pelo sentimento de mundo despertado pela pintura, em palavras correspondentes, aquilo de que a pintura se desvencilhou. O motivo real ou imaginário que pode certamente ter lhe dado origem, ou que pelo menos pôde ser comunicado. Ao falarmos dessa correspondência da palavra ao motivo das cores, interpretando poeticamente as cores, não estamos querendo dizer com isso que se trata de encontrar para cada cor, cada forma, cada movimento, o motivo preciso que o autor tinha em vista em sua mente na ocasião em que pintou o quadro. Falamos de correspondência no sentido de entrar em uma relação dialógica com o pintor, em vista da própria compreensão da pintura, de tal modo que o nosso dizer possa ser uma resposta ao que ele pintou, numa consonância em que também o meu sentimento pode mesmo levar além, ou mesmo ficar aquém do que o pintor, em toda a sua genialidade, pode exprimir. Assim, se Kandinsky pretendeu superar o caráter literário da pintura, importa devolvê-lo de modo correspondente na interpretação, de tal modo que a literalidade revele a beleza compreendida e não se prenda apenas a uma descrição fria, em palavras, daquilo que só os elementos visíveis do quadro podem apresentar. Melhor é, em todo caso, simplesmente ver e calar. Mas há casos em que o que se viu desperta um sentimento de mundo, que exige o diálogo e anseia pela comunicação. E se ela há de se dar pelas vias da literalidade, não há como fugir da plena liberdade de traçar as palavras que exprimam interpretativamente o que se viu. Palavras que nos transportam para outra arte, a poética, mas cientes de que a fonte emergiu de uma outra, a pintura. Promover um enlace entre a palavra e a cor para atingir o sentimento de mundo vivenciado, promovendo uma amizade entre a pintura e a poesia. Eis o objetivo da interpretação de uma obra pictórica singular, seja ela figurativa ou abstrata, linear ou pictórica. Não sendo assim, dizer algo sobre o quadro não passará de uma parca e opaca descrição destituída de sentido, que não se torna capaz de comunicar nada do que só o próprio quadro pode mostrar. Essa esterilidade literária acontece muitas vezes nos livros de difusão das obras pictóricas. Nesses casos, melhor seria restringir-se apenas às informações históricas, que nos ajudam pelo menos a enveredar objetivamente pelos caminhos feitos pelo pintor e captados exteriormente. Em todo caso, fala-se apenas da técnica, da história, não verdadeiramente da obra. Há ainda um pormenor que importa tornar patente nesta apreciação, e eu estou já terminando. Falamos com relação à questão do tempo no quadro. Kandinsky diz que a questão do tempo na pintura é um tema à parte, de grande complexidade. E o é, de fato, tão complexo quanto importante. Em intenções, não há efetivamente, ou seja, pensando de um ponto de vista mecânico, movimento no quadro. Mas a justaposição de momentos espacializados. Esta justaposição de momentos espacializados aponta para o tempo e até o representam, mas espacialmente, e não no fluido sucessivo temporal. Os três momentos justapostos estão dados ao mesmo tempo, no espaço. É isto que se deve entender quando se fala da não temporalidade da pintura, à qual Kandinsky se refere criticamente quando assegura que a respeito disso se elevou um muro entre a pintura e a música, que só agora em sua época se começara a demolir. E é preciso de fato que pensemos na comunhão recíproca entre espaço e tempo, que se porventura podem ser abstratamente distintos pela consciência, não são, porém, rigorosamente separados. Pois o tempo conta com o espaço e vice-versa. O espaço é temporâneo, apesar de ser intemporal. E o tempo é espacializável, apesar de não ser espacial. Há uma comunhão copertinente e correspondente, que precisa ser pensada.
e cada arte participa dessa comunhão a seu modo. Talvez um caminho para o tratamento deste problema, além da tentativa de compreender esta comunhão, que ao mesmo tempo nega a identidade, sem renegar a mútua correspondência entre as diferenças, num sentido muito preciso, é compreender o que Merleau-Ponty disse sobre o modo como o pintor compreende a pintura em seu ato e o modo como o contemplador a contempla. No primeiro caso, ciente do modo como o espaço é temporâneo, ao resguardar um tempo, apesar de não ser temporal, o papel do pintor é cercar e projetar o que dentro dele se vê, diz Merleau-Ponty. Faça, por exemplo, uma montanha que se manifeste a visão, e pelo sentimento de mundo que nele se desencadeia, o olhar do pintor pede à montanha que revele os meios tão somente visíveis pelos quais ela se faz montanha aos nossos olhos. O olhar do pintor interroga a luz, iluminação, sombras, reflexos, cor, esses elementos que têm uma existência puramente visual, sobre o modo como eles se arranjam para que haja de repente alguma coisa, e essa coisa para compor um talismã do mundo, para nos fazer ver o visível. Por outro lado, no caso do contemplador da obra, pode-se notar que quando olho o quadro, não o olho como se olha uma coisa fixa, diz Merleau-Ponty. Não o fixo em seu lugar. Meu olhar vagueia nele, como nos nimos do ser. Vejo segundo ele, ou com ele mais do que vejo. Desse modo, sob o olhar do pintor, o fluido do tempo se espacializa em momentos franqueáveis à visão, resguardados no espaço. Sob o olhar do contemplador, o espaço se revela temporâneo, por resguardar o tempo passível de ser visto, desde que este não contemple o quadro como quem apenas fixa o olhar sobre elementos dispersos, separáveis e distinguíveis no espaço, mas como quem revive interiormente na visão seus momentos de aparição e percorre o quadro com o olhar, reconstituindo interiormente seu movimento resguardado no espaço, como quem passeia por uma estrada, cuja meta e destino estão assegurados pela visão certeira do pintor que o desbravou. Quem visualiza as veredas do tempo cravadas nas cores do espaço do quadro, pode ocasionalmente tocar com as palavras as cores, sem lhe destituir o tom, nem as formas, nem seu movimento, nem o som e seus efeitos. Parafraseando o poeta Ângelo Monteiro em seu poema O Destino das Palavras, podemos pensar que interpretar uma pintura é tocar nas cores com as palavras, como quem toca nas rosas, sem lhes ferir as pétalas, nem lhes dissipar o perfume. Porque as cores têm delicadeza de pétalas, e seu próprio perfume nem sempre aspirado em seu favor. Convém, por isso, e fundamentalmente desse modo, permitir que as palavras comunguem do sentido das cores, e que as cores dancem com as palavras, deixando nas palavras os seus traços, os seus tons e o seu brilho. Convidar as cores a dançar com as palavras para excitar o pensamento e encher-se de prazer com o sentimento profundo que elas evocam, com o efeito das sensações que elas provocam. Este é o intuito de uma interpretação que objetive alcançar a obra em sua singularidade. Então, assim, só como um exercício disso que eu estou falando aqui, eu trouxe aqui um quadro que Alex pintou. Esse não está aqui, infelizmente está em Goiânia, chama-se Maria, e aí eu quis também apresentar aqui um pouco o sentimento, né, que me veio a partir desse quadro, e eu coloquei assim: Maria revela explicitamente o que Ariano Suassuna escreveu em Iniciação à Estética, afirmando que a arte não se conforma com aquilo que na natureza é feio e informe, e é fazendo com que o que na vida é feio e repugnante torne-se motivo de beleza numa obra de arte, que a arte parece cicatrizar o que existe de chaga no mundo, chamando a vida e o mundo inteiro como um todo a uma espécie de salvação estética.
A redenção estética de todas as coisas, por meio da arte, é o mote fundamental que domina tanto o pensamento de Ariano Suassuna como do poeta lagoano e filósofo da arte Ângelo Monteiro, que no lançamento de seu livro Arte e Arte em São Paulo afirmou em alto e bom tom que a função da arte é ajudar a salvar as coisas de seu perecimento, salvar as coisas da morte, em que todas as coisas são levadas. O fato deste princípio se mostrar tão claro e explicitamente em Maria faz dessa pintura praticamente um símbolo dessa concepção genuína de arte. É naturalmente, porém, uma característica que se revela em toda obra de arte digna desse nome. Este princípio universal, descoberto por Ângelo Monteiro e por Ariano Suassuna e expresso em Maria, de um modo tão exemplar, constitui a função redentora de toda a arte, em cada obra, e que toda a arte, para ser autêntica, nele precisa estar fundada. Enquanto a religião redime misticamente pela fé, e a filosofia resguarda conceitualmente pela razão, a arte transfigura e salva esteticamente pela criação na beleza. A arte, em geral, emerge sempre em socorro de uma falta, de uma necessidade, seja o artefato, seja a bela arte. Sendo que, enquanto o artefato vem em socorro de uma necessidade e faltas circunstanciais, a bela arte surge em vista de corresponder a uma necessidade e falta congênita e constitutiva da existência, de sobreviver a quem e além de si mesmo, e de todo o destino trágico e a adversidade que lhe sobrevém. Para tanto, a bela arte busca encontrar o traço precário e sensível em que a existência se prenda definitivamente, a ponto de resgatá-la de toda dor, sofrimento, cansaço, violência e morte. Maria estatui pela arte pictórica o resgate de uma atrocidade, revelando-se praticamente como um ato de denúncia contra toda violência, que pretende ser desfiguradora da beleza e que procura com isso aterrorizar e destroçar a vida e sua dignidade. Em Maria, a ideia da beleza agredida é resgatada nas próprias cores e formas da degradação impingida pela violência, que em seu ato degenerou muito mais profundamente apenas aquele que a praticou. Como diz Ariano Suassuna, os artistas, tendo a sensibilidade e a imaginação mais desenvolvidas, são atingidos mais profundamente pelas arestas do mundo real. Mas, pelo mesmo motivo, possuem também mais possibilidades de defesa, e a criação da arte é uma delas. E acrescenta: pela arte, os artistas respondem aos ferimentos e à insegurança que o mundo real lhes inflige, o que fazem através de um outro mundo, no qual tanto a beleza quanto a feiura, tanto a felicidade quanto o infortúnio, tanto o riso quanto o sangue aparecem domados, cicatrizados e eternizados pela beleza. É desse modo que a arte se liga, como diz ainda Ariano, não somente aos traumas particulares e comuns, mas ao trauma fundamental que marca todos os homens, obrigados a desempenhar a dura e bela e áspera tarefa de viver para, no fim, enfrentar o seu estranho destino de condenados à morte. Em Maria se mostra essa redenção pela arte, e a beleza se mostra superior à violência, quando o artista, com resignação, se vale das próprias marcas e das próprias formas e das próprias cores deixadas por ela, para, por fim, lhe demonstrar sua indignidade e baixeza frente ao objeto de sua agressão. Da tristeza e da dor resignada e não ressentida, o artista retira sua força para criar e restaurar a beleza corrompida e maltratada. Transforma os signos da injustiça em símbolo da força regeneradora que habita no coração do mundo. Obrigado.